Pai, tenho grandes tarefas que hoje estão além da minha compreensão e além das minhas forças. Então, preciso confiar em Ti para realizar aquilo que é me dado fazer. Tu dissestes que estaria sempre comigo, e tudo que Tu tens é meu. Concedei-me a certeza hoje de que Teu amor está comigo, de que Tua sabedoria me orienta, de que Tua presença me sustenta. Tua graça é minha suficiência em todas as coisas. Tua graça. Estou satisfeito, Pai, por saber que Tua graça está comigo. Isso é tudo o que eu peço, porque a graça será palpável como o maná que cai do céu, como uma vasilha de óleo que nunca seca, ou como pães e peixes que sempre se multiplicam. Tua graça preenche todas as minhas necessidades neste dia. Isso já é o bastante para começar o dia, não como filho do homem, mas como filho de Deus. A presença habita em nós. Uma presença transcendental, que não pode ser descrita, mas que é reconhecida na meditação. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais real e profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, pela graça de seu mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje, ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado de consciência. E a linguagem, a maneira de compartilhar do mestre Gualberto é peculiar. É uma linguagem única. Diferente, por exemplo, da linguagem do Joel Goldsmith. Até porque cada mestre tem uma maneira de compartilhar essas verdades. E o interessante da linguagem do mestre Gualberto ser diferente da do Joel Goldsmith é que nos ajuda ainda mais a ter uma compreensão real desses assuntos. Bom, mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a questão da meditação. Mestre, é bem comum, dentro dos estudos espirituais, dentro da espiritualidade, a ideia da meditação como a prática de uma técnica. O mestre pode compartilhar a sua visão do que é a meditação? Ô Gilson, a meditação é a coisa mais importante na vida. Se existe algo que o ser humano deveria aprender, repare, na vida, tudo nós aprendemos. O que quer que você esteja fazendo agora, aqui nesse momento, está fazendo porque aprendeu. O que quer que aconteceu na sua vida no passado, e você estava lá, empenhado, envolvido, realizando, fazendo, atuando, isso só foi possível porque você aprendeu. Tudo na vida a gente aprende. Eu tenho usado exemplos bem simples. Escovar os dentes, você aprende. Pentear o cabelo, você aprende. Tudo na vida se aprende. Mas existe algo que nós negligenciamos. Eu tenho para mim que é a coisa mais importante que deveria ser nos ensinado ainda bem pequenos, na infância, nos nossos primeiros anos de vida. É a ciência da aproximação de Deus. É a ciência da aproximação da sabedoria, da verdade. Esta ciência é a meditação. E a meditação, ela envolve muitas outras coisas.
que nós precisamos aprender e que nunca tivemos contato com isso. Nunca tivemos. Nunca nos ensinaram esta aproximação da arte de ser, aquilo que nós somos, que é essa verdade divina. Me refiro a essa realidade que é Deus. Assim, nós precisamos desta ciência na vida. O ser humano, ele pode realizar tudo na vida, ou muita coisa, de tudo que ele deseja. Seria mais preciso dizermos assim, muita coisa do que ele deseja. E no final da vida, no final dos seus dias, quando a morte acontece para todos, no final dos seus dias, no final essa assim chamada vida humana, não ter tido contato com a realidade do seu ser, com a realidade de Deus. Isso porque nos falta a verdade sobre a meditação. Nós não sabemos o que é meditar. Como não sabemos o que é meditar, a maioria das pessoas que se envolvem com essa assim conhecida meditação ainda estão fazendo errado. Porque elas estão se envolvendo com uma técnica, com um sistema, com uma prática. Essa palavra nós trouxemos do Oriente para cá. E aqui no Ocidente nós criamos diversas técnicas ou práticas dessa assim conhecida meditação. E essa assim conhecida meditação não é real meditação. É isso que temos enfatizado aqui dentro do canal. Nós temos uma playlist a respeito desta real meditação. Porque há uma diferença entre a ciência que revela Deus, que é a verdade da meditação, e aquilo que as pessoas praticam com esse nome aí fora. Quando há real meditação, não há técnica, não há prática, não há sistema. Nós precisamos aprender a meditar. Mas aprender a meditar não é aprender uma técnica sobre meditação. Aprender a meditar é algo possível quando você descobre a base para a meditação. A base para a meditação é o autoconhecimento. É o autoconhecimento que lhe aproxima da ausência do eu, da ausência do ego. É nesta ausência do ego que temos a possibilidade da verdadeira meditação florescer. Porque quando há meditação real, não existe o meditador. Não existe alguém na ação de meditar, como, em geral, as pessoas praticam suas técnicas de meditação. As meditações, em geral, que as pessoas praticam é com base numa técnica, onde existe um elemento presente no querer, na volição, na execução, na ação de meditar. Qual será a verdade sobre a meditação? A verdade sobre a meditação é que quando está presente a meditação, não existe o eu, o ego, esse mim. Assim, tudo que as pessoas praticam como meditação, elas estão apenas aplicando a si mesmas um sistema que foi criado por outros, ou que elas descobriram lendo livros,
ou adaptaram para si mesmas alguma coisa dali. Mas isso, repare, é algo mecânico? A meditação, Gilson, é algo que floresce como parte do seu estado natural. Se é algo linkado à realidade do seu próprio ser, e floresce de uma forma natural, sem o sentido do ego, é algo que necessariamente está presente o tempo todo. Não requer um momento específico para isso. Por exemplo, as pessoas se dedicam meia hora do dia ou uma hora por dia para aquela técnica ou prática. Sim, não estamos negando que essa técnica ou prática auxilie, ajude, favoreça a nível psicofísico em algum aspecto. Desestressa, aquieta, relaxa. Mas a verdade da meditação revela a ausência do tempo, do espaço, desse eu e do mundo. Revela aquilo que está fora do conhecido, aqui, nesse instante. Quando o sentido desse experimentador, que é esse elemento que experimenta a vida e reserva e guarda para si suas experiências, não está mais presente. Quando o pensador, que é esse elemento que está envolvido nesse processo de crença de que está produzindo pensamentos, também não está mais presente. Então estamos diante de algo, Gilson, que nós precisamos aprender. Nós precisamos ter disso uma profunda, significativa aproximação. A beleza desse encontro com a meditação é que isto traz para a vida um perfume que não havia, que não existia. Quando a meditação floresce, seu estado natural assume por completo a vida. Não é mais esta minha vida. Agora é a vida. A única vida real, que é a vida de Deus. Então eu volto a dizer, a única coisa que nós precisamos na vida é a ciência dela mesma. E a ciência dela mesma requer a presença da meditação, e a presença da meditação requer autoconhecimento, requer atenção sobre nossas reações, que é esta visão verdadeira do que é a liberdade de permanecer livre do ego, em plena atenção sobre si mesmo. Então, se o nosso propósito na vida é, nesta vida, assumirmos a realidade daquilo que somos, nesse florescer, nesse despertar, nesta realização de Deus, a verdade da meditação precisa encontrar esse espaço, aqui e agora. É isso que estamos juntos com você, trabalhando dentro desses encontros. O maior presente que podemos receber é a convicção inabalável de que Deus cuida de nós. Mas ninguém pode ter essa certeza se abandonar a percepção contínua e consciente da presença de Deus. Se o Verbo habitar em nós, daremos frutos abundantemente. Deus é glorificado somente pelos frutos que damos em nossas vidas. À medida que vivemos no Verbo e o deixamos viver em nós, experimentamos uma vida harmoniosa e rica.
Na verdade, podem existir problemas, mas o que isso importa? Ninguém está imune das discórdias enquanto estiver na Terra vivendo uma vida humana. Problemas inevitavelmente surgem, mas eles só podem ser uma bênção, porque é através deles que nossa consciência é elevada e, consequentemente, a harmonia é trazida à nossa vida. As experiências que temos quando vivemos na obediência dessa voz interna são milagres de beleza e alegria. Não temamos seguir essa voz, mesmo que no começo, por não estarmos bem sintonizados com elas e acharmos que não a ouvimos corretamente. Muitas pessoas passam pela vida sem fazer nada por medo de errar. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta que muitas pessoas passam pela vida sem fazer nada por medo de errar. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre essa questão do medo, sobre o que é o medo? Ô Gilson, esse é um outro assunto que temos trabalhado aqui com você. Nós não temos a menor noção na vida desta alienação da verdade divina, da verdade do nosso próprio ser, da verdade de Deus. Nós não temos a menor noção do quanto estamos alienados disso, afastados disso e vivendo inconscientemente nesse sentido do eu, do ego, que é basicamente medo. Quando nós olhamos, Gilson, para as nossas reações, percebemos. Nós não temos a clareza, a claridade, a visão real da dor que isso representa. Mas nós sentimos os efeitos disso, os efeitos da presença do medo. Nós convivemos com o medo desde a infância. Desde pequenos, nós sentimos medo. Estamos vivendo com medo há muitos anos. Por uma vida inteira, pessoas carregadas de medo, presas ao medo. Não sabemos a razão e a causa disso. E mesmo que tenhamos uma aproximação de causa e razão do porquê do medo, mesmo assim continuamos com medo. E o medo, ele tem diversas expressões. É importante nos orientarmos nesse sentido aqui também. O medo não é só de uma coisa. É o medo de muitas coisas. Não é só de uma situação, são de muitas situações. Não é o medo de uma pessoa, é o medo de muitas pessoas. Nós temos medo, inclusive, de nós mesmos. Porque somos psicologicamente criaturas contraditórias. Os nossos desejos são desejos que geram conflito em nós. Porque muitos desses desejos vivem dentro desse antagonismo, desta briga. Nós desejamos uma coisa internamente e internamente mesmo desejamos outra. Nossos desejos são desejos que se opõem, digladiam entre si. Então somos criaturas contraditórias. Nós desejamos uma coisa, pensamos uma outra coisa. E na prática nós realizamos uma terceira coisa. Então nós temos medo, inclusive, de nós mesmos. Temos medo das pessoas, temos medo do patrão,
da esposa, do marido, dos filhos. Nós temos medo da rejeição, temos medo de ouvir não, de dizer não. Psicologicamente, nós vivemos na ilusão. Nessa ilusão, sustentamos, por exemplo, a mentira. Tudo em razão da presença do medo. Então, o medo é de nós mesmos, o medo é das pessoas, o medo é das situações, são diversas situações, o medo são dos objetos. Sim, nós temos medo dos objetos. É bem curioso dizer isso. Nós criamos uma vinculação psicológica tão forte com um dado objeto que nós temos medo de perdê-lo, de que ele seja arrancado de nós. Por que temos medo de perder objetos, de perder coisas? Porque elas nos dão o valor de uma identidade. Então, o medo é, na realidade, desses objetos, deles serem arrancados de nós os perdermos, deles serem tirados de nós. Isso porque estamos apegados a eles. Então nos apegamos, agarramos os objetos. Porque eles nos dão uma sensação de existir, de ser alguém. E se forem tirados de nós, um pedaço de nós é arrancado. Então nós seguramos conosco. Somos criaturas possessivas, apegadas, em razão do medo. A inveja, o ciúme, a posse do outro é dependência, é medo. Tudo isso é parte do sofrimento presente em cada um de nós. Se estou apegado a um objeto, eu sou esse objeto. A minha identidade está nele. Então há esse medo de que ele me seja tirado. Se estou apegado a uma pessoa, essa pessoa é parte desse eu, desse mim, desse ego. Se ela for tirada de mim, uma dor estará presente, porque um pedaço de mim foi arrancado. Como acontece, por exemplo, numa separação, ou numa traição, ou na morte de um ente querido. Então a nossa vida, Gilson, é uma vida de medo. E o medo é a estrutura do eu, é a estrutura do ego. Assim nós passamos uma vida inteira sem a ciência do amor, da liberdade, da felicidade. A verdade sobre isso, a verdade sobre o amor, não é isso que nós conhecemos. Carregado de apego, ciúme, controle, posse. A verdade da liberdade não é isso que nós conhecemos. Como a capacidade de ir e vir, como ter a liberdade de expressão, ou uma certa liberdade física ou econômica, ou nos relacionamentos. É isso que chamamos de liberdade. Mas o que é a liberdade? A verdade sobre o amor, a verdade sobre a liberdade, assim como a verdade sobre a felicidade. É aquilo que está presente quando não existe mais o medo, quando não existe mais o sofrimento. Podemos romper com isso? Precisamos romper com isso. O medo se assenta nesse modelo de pensamento.
É o pensamento sobre coisas, sobre pessoas, sobre nós mesmos, sobre objetos. É o modelo de pensar e sentir sobre tudo isso que sustenta o medo. O medo é algo presente em razão do pensamento. Livre do pensamento, livre do medo. O pensamento sobre pessoas, sobre coisas, sobre situações, sobre nós mesmos. Por isso nós precisamos do esvaziamento desse conteúdo psicológico, que é o conteúdo do eu, que é o conteúdo do ego. E é isso que estamos tratando aqui com você e aprofundando com você aqui, para realizarmos isto nesta vida, para tomarmos a ciência desta verdade nesse instante. É isso que estamos trabalhando aqui com você, lhe propondo a ciência desta realização. É isso que alguns chamam de o despertar da consciência ou iluminação espiritual. Não tenha medo de cometer erros. Aquele que obedece à voz silenciosa comete poucos erros, os quais não serão suficientemente sérios para serem irrecuperáveis. Rapidamente nos levantamos e logo estamos totalmente imersos no espírito. Erros não são fatais, nem são para sempre. Sucesso sim é para sempre, mas fracasso é só por um dia. Quando fizermos contato com o reino de Deus dentro de nós, será para viver através de Deus o resto de nossos dias. Então, a filiação espiritual, Deus expressando-se como ser individual, será revelada na terra. Deus nos fez para manifestar-se sobre a terra, para manifestar a sua glória, e esse é o nosso destino. Deus plantou sua abundância infinita no meio de nós. Portanto, nada precisa vir para nós, mas sim fluir de nós. E por quais meios? Pela presença. A presença que cura, a presença que supre, a presença que multiplica e ensina. Ela executará todas as funções legítimas da vida, mas só passará a atuar quando nos dedicarmos e nos consagrarmos a períodos de meditação. Devoção e consagração são necessárias para nos lembrarmos dezenas de vezes ao dia de não agir sem perceber a presença, ou pelo menos sem reconhecê-la. Existem inúmeras oportunidades ao longo do dia para se reconhecer a presença. Não é difícil se habituar a esperar um segundo antes de abrir ou fechar uma porta para perceber que Deus está tanto de um lado da porta quanto do outro. Não há nenhum lugar onde eu possa ir hoje que a presença de Deus não esteja. Onde quer que eu esteja, Deus está. Podemos fazer uma pausa antes de comer para lembrar que não vivemos só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Portanto, quando contemplamos o alimento sobre a mesa, silenciosamente agradecemos a fonte que o trouxe para nós. Tua graça pôs minha mesa. E para você que está assistindo o vídeo até o final e tem um desejo sincero em compreender estas verdades, em compreender o que de fato é a meditação, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. Nesses encontros que tem no formato online de final de semana
encontros presenciais e também retiros de vários dias, o mestre Gualberto, ao compartilhar esse estado de presença que ele vive, a gente acaba entrando de carona nessa presença, nessa energia, e do nada acontece essa assim chamada meditação. Então fica o convite, se tu tem esse desejo sincero, clica aqui no primeiro comentário, tem um link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo, se ainda não for inscrito no canal, já se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo.